Olá, meu nome é Clarice Antunes e eu sou uma das consultoras especialistas da Regulariza CNH. E nesse vídeo eu vou ensinar o passo a passo completo de como recorrer de suspensão da CNH e obter sucesso, ou seja, cancelar, anular a suspensão para que você continue dirigindo. Então vamos lá. Antes de tudo, é importante que você saiba que em abril de 2021 a nova lei de trânsito vai entrar em vigor. Isso significa que antes de abril de 2021, a suspensão acontecia quando o condutor atingisse 20 pontos em 12 meses ou cometesse uma infração autossuspensiva, ou seja, uma infração que por si só leva à suspensão, como por exemplo, recusar-se a realizar o teste do bafômetro ou exceder a velocidade em mais de 50%. Já a partir de abril de 2021, além das infrações autossuspensivas, o condutor poderá ser suspenso com 20 pontos, ou 30 pontos, ou 40 pontos. 20 pontos se constar 2 ou mais infrações gravíssimas no prontuário em 12 meses. 30 pontos se constar uma infração gravíssima no prontuário em 12 meses. E 40 pontos se não constar nenhuma infração gravíssima no prontuário em 12 meses. A única exceção para essa regra é aquele condutor que exerce atividade remunerada. Esse condutor apenas terá a CNH suspensa quando atingir 40 pontos em 12 meses. E antes mesmo de alcançar os 40 pontos, esse condutor pode fazer a reciclagem preventiva ao atingir 30 pontos em 12 meses. A reciclagem preventiva é apenas um curso que o condutor faz para que não precise ficar um período sem dirigir. Quando você atinge ou ultrapassa essa pontuação mínima, um processo é aberto contra você para suspender o seu direito de dirigir por um período que pode variar de 6 meses a 1 ano. Ou em caso de reincidência, ou seja, no caso de ser aberto novo processo de suspensão contra você no período de 12 meses, a penalidade aumenta, ou seja, varia de 8 meses a 2 anos. E quem é que define essa penalidade? É a autoridade de trânsito, com base no seu histórico, com base nas infrações que compõem o seu processo, com base no seu recurso. Assim, a autoridade decide qual a penalidade é mais adequada para punir o condutor. Quando um processo é aberto contra você, você recebe a notificação de instauração do processo de suspensão do seu direito de dirigir. Nessa notificação, vai conter um prazo para que você apresente a sua defesa prévia, além de conter um detalhamento de todas as infrações que causaram a instauração, a abertura desse processo. Nesse detalhamento vai conter a quantidade de pontos que você atingiu, quais foram os órgãos autuadores, os locais, os horários, os dias, o tipo de infração, para que você tenha ciência de todas as infrações que deram início ao seu processo de suspensão. E por que se chama defesa prévia? Porque nessa fase ainda não há uma penalidade definida para você, ou seja, a autoridade de trânsito ainda não determinou por quanto tempo você terá a sua CNH suspensa. Assim, nesse primeiro momento, você ainda pode continuar dirigindo. É por isso que é uma defesa prévia, porque você está se defendendo antes. E é por isso também que essa fase é muito importante para o seu processo, porque nela você não somente pode conseguir anular, cancelar a suspensão, como pode pelo menos obter a penalidade mínima. Por exemplo, se você não conseguir obter êxito no recurso, pelo menos você pode fazer com que a autoridade, ao invés de suspender a sua CNH por 1 ano, por exemplo, suspenda a sua CNH por apenas 6 meses. Para obter sucesso, é necessário que você faça uma defesa muito bem fundamentada, com excelentes argumentos e baseando-se na legislação de trânsito. E aí, muito me perguntam a respeito de modelos prontos de defesa, modelos prontos de recurso. Bom, entenda o seguinte, cada condutor tem um histórico diferente, cometeu infrações diferentes, foram autuados por órgãos diferentes, alguns já cumpriram suspensão, outros não. Então é impossível que um modelo pronto de defesa se enquadre perfeitamente para todos os casos. É a mesma coisa de costurar uma camisa e querer que ela sirva para todo mundo. Não é possível. O melhor é que você siga nosso passo a passo para fazer uma defesa que realmente tenha sucesso, ou se preferir, fale diretamente com um de nossos advogados especialistas que faremos a defesa ideal para você. Mas modelos prontos, esqueça. Recurso pronto é aquele que não teve análise nenhuma do seu caso, e é por isso que ele não vai funcionar. Mas continuando,
Mesmo que você tenha passado já da defesa prévia, ou seja, a autoridade já determinou o seu período de suspensão, você já sabe por quanto tempo você foi penalizado, e aí você já está na fase de recurso à Jari, ou até mesmo já passou da fase de recurso à Jari, já está na fase de recurso ao CETRAN. Ainda assim, é possível obter sucesso no seu recurso. Para isso, é necessário que você analise todo o seu processo, incluindo as infrações detalhadas na notificação de instauração. Essa análise é importante porque todos os atos de um órgão de trânsito devem obedecer à legislação. Por exemplo, um medidor de velocidade, chamado popularmente de radar, para registrar uma infração, deve ter passado periodicamente por uma avaliação do Inmetro e ter sido aprovado. Caso contrário, a infração registrada por ele é considerada nula, uma vez que não é possível afirmar que o equipamento estava funcionando em sua plena capacidade naquele momento. Um agente de trânsito, por outro lado, para registrar uma infração por excesso de velocidade, deve estar posicionado a uma determinada distância da placa R19, que é aquela placa de limite de velocidade. Se ele se posicionar, por exemplo, a uma distância muito grande, a infração registrada por ele é considerada nula. Então, perceba aqui que não basta o órgão registrar uma infração. É necessário que sejam obedecidas uma série de normas para tornar aquele ato válido. O mesmo se aplica a todos os outros atos do órgão de trânsito, ou seja, a autoridade não pode fazer aquilo que ela quer, mas sim o que está contido em lei. E onde é que estão descritas essas regras que um órgão de trânsito deve seguir para registrar uma infração, aplicar uma multa ou até mesmo iniciar um processo de suspensão contra você? Além do Código de Trânsito, que é a lei maior no âmbito de trânsito, existem resoluções que disciplinam como as leis devem ser aplicadas. Em outras palavras, enquanto a lei de trânsito diz o que pode e o que não pode, as resoluções dizem como isso deve ser feito. Existem ainda os manuais, as deliberações, as portarias e os pareceres. E é por causa dessa enorme quantidade de regras que as autoridades cometem erros com muita frequência. E são esses erros que você deve buscar para tornar o seu recurso muito mais consistente, ou seja, para demonstrar que você tem razão. Não há como listar aqui todos os erros possíveis, mas eu vou te dar alguns exemplos para te ajudar. Existem erros do agente na abordagem, no registro das infrações, como, por exemplo, nos dados do veículo. Às vezes o agente anota a placa errada ou anota o modelo do veículo errado. Existem erros no tipo de infração. Às vezes o condutor comete uma infração e o agente anota outra infração. Podem ocorrer falhas no envio de notificação, já que o órgão tem 30 dias para fazer isso. Ou então, na ausência de informações nessa notificação, não consta ali a data, a hora, o local correto ou alguma outra informação que obrigatoriamente deva constar na notificação. No decorrer do procedimento, podem ocorrer outros erros, como demora no julgamento do recurso à Jari, falta de justificativa da autoridade ao negar o seu recurso, enfim. Entenda o seguinte: um ato irregular faz com que os atos consequentes, os atos que acontecem depois, também sejam irregulares. Um processo de suspensão, ele precisa ser cancelado se tiver sido causado por uma infração irregular. Por isso que é importante analisar as infrações que compõem o seu processo. Existem também muitos erros na instauração e no andamento do processo de suspensão. Então, cada fase do processo também precisa ser analisada. Agora vamos para a prática. Como escrever a sua defesa ou o seu recurso? Primeira coisa, pegue a notificação e verifique para qual autoridade deve ser direcionada a defesa ou recurso. É necessário que você direcione para a autoridade correta e sempre se refira às autoridades como ilustríssimos, como nobres. Por exemplo, se você estiver na fase de defesa, comece ao ilustríssimo senhor diretor-presidente do Detran do tal estado, ao nobre julgador do Detran de tal estado. Em seguida, identifique do que se trata o documento, porque existem centenas de tipos de documentos apresentados todos os dias em órgãos de trânsito. Então, você precisa deixar bastante claro que se trata de uma defesa prévia, de um recurso à Jari, de um recurso ao CETRAN. Depois, identifique o número do seu processo, principalmente se você já tem mais de um processo de suspensão ou de cassação. Você precisa identificar o número do seu processo para que a autoridade saiba exatamente de qual deles você está se defendendo, de qual deles você está recorrendo.
Mais adiante, é necessário que você se identifique. Alguém está apresentando esse documento e esse alguém é você. Então, quem você é? Diga seu nome, RG, CPF, né, seu endereço e outras informações que você achar pertinente, para que a autoridade de trânsito consiga identificar você imediatamente no momento que olhar para o seu recurso ou para a sua defesa. Um recurso é dividido em partes. Essas partes seguem uma ordem de entendimento, de explicação, de fundamentação. Você vai começar pelos fatos. Nessa parte, você deve descrever os fatos que demonstram que a infração ou que as infrações que compõem o processo devem ser anuladas. Ou ainda, quais fatos comprovam que a instauração ou andamento do seu processo de suspensão contém irregularidades. Não utilize aqui de sentimentalismo, porque você pode até conseguir comover a autoridade de trânsito, mas de maneira nenhuma essa autoridade vai poder tomar uma decisão baseada nesse sentimento. A autoridade de trânsito tem responsabilidade diante da lei, então uma decisão precisa ser fundamentada na lei. Não adianta você descrever no seu recurso que você precisa do CNH para trabalhar, para cuidar de alguém doente. Esse não é um argumento suficiente para conseguir obter a anulação da suspensão. Você pode inclusive citar decisões judiciais que tenham sido favoráveis a algum condutor que recorreu à justiça e obteve êxito, para tornar o seu recurso ainda mais consistente, ou seja, mostrar que você tem razão. Toda alegação que você fizer, toda solicitação que você fizer, tem que estar baseada na lei. Por isso que essa parte aqui é de extrema importância. Se você não tiver uma parte de fundamentação legal ou de fatos no seu recurso, então você definitivamente não tem um recurso. Por último, você deve fazer o seu pedido, ou seja, você deve deixar bem claro que o motivo de você apresentar a defesa, apresentar o recurso, é anular a penalidade de suspensão. E aí você pede o deferimento e assina exatamente como no seu documento de identificação. Na sua defesa ou recurso, é necessário também que você junte os documentos comprobatórios. Os documentos comprobatórios são aqueles que comprovam a sua alegação. Uma alegação sem provas não é um fato, então é importante que, se você apresentou alguma alegação, você apresente um documento ou uma prova. Por exemplo, se você apresentou a alegação de que o radar na época não estava funcionando adequadamente, não estava validado pelo Inmetro, você precisa apresentar como prova um laudo do Inmetro. Só assim a sua alegação vai ser tida como um fato. Aqui na Regulariza CNH, quando somos contratados, toda a documentação para comprovar a irregularidade do órgão ou comprovar o que foi exposto no recurso é de nossa responsabilidade, ou seja, nós solicitamos os documentos junto ao órgão. E não se esqueça de juntar os documentos obrigatórios informados na notificação, que geralmente são os seus documentos de identificação. Para protocolar, independente da fase do seu recurso, envie direto ao Detran de registro da sua CNH. O endereço sempre vai estar na notificação. Você pode fazer isso pessoalmente, através do site do órgão ou então pelos correios. Bom, você aprendeu agora como fazer um recurso ou uma defesa que realmente tenha sucesso. Você pode também contar com a nossa equipe para fazer o recurso ideal para você. Somos um time de advogados especialistas e experientes em trânsito e já ajudamos mais de 7.000 condutores a continuarem dirigindo. Na descrição desse vídeo tem o link para o nosso site e o link para você fazer a sua consulta gratuita agora mesmo. E se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nós faremos questão de responder. Regulariza CNH.